This my shit. All girls love to be like Are you this. ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para falar Sobre um tema, o quê? que eu acho que se você existe, você já falou sobre ele. Eu acho que a gente... Desde criança. Exatamente, né? Desde criança a gente fala sobre isso. E é um tema que eu tenho falado muito. Eita. Você tem falado bastante? Eu tenho falado muito, principalmente na minha terapia. Tem um tema direto da minha terapia para vocês. Olha só. Olha que especial. Olha só. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Mas antes disso, oi, eu sou a Bia. Eu sou a Elisa. Prazer. E esse é o podcast Mulher de Voz. E pra quem tá aqui ouvindo, a gente está... E ouvindo, né? Estamos fofocando enquanto nos maquiamos. E dessa vez é sobre um tema da Elisa de terapia. Sim, amaram. É sobre organização. E o que é organização? A Bianca estava pesquisando o que é organização. Eu acho que é uma boa forma da gente começar, né? Eu procurei aqui no Google, aí a primeira coisa que apareceu é enciclopédia significados. Organização. Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Normalmente é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia. E aí ele vai falando aqui, né, que existem organizações domésticas, de eventos, pessoal, empresarial, mas aqui a gente quer pensar não só numa organização dessas, tipo, empresarial, estruturas Business e e tudo. relações, mas uma organização interna também. Uma E eu fico- organização sua mesmo. E eu fico pensando que isso envolve também vários tipos de organizações dentro de nós. Então, uma organização emocional, organização das nossas tarefas, organização das nossas ideias, organização de uma rotina, enfim. Muitas organizações que hoje em dia me parece que quanto mais a gente já conversou isso várias vezes aqui no episódio, quanto mais a gente acredita que a gente tem poder de controlar e organizar as coisas, mais complexo fica. Por quê? Como estava escrito aí no significado, tem como a gente fazer de uma forma muito eficaz, tem como a gente conseguir... Alcançar nossos objetivos. Exatamente. Existe uma maneira de conseguir fazer isso e nananana. Parece que, então eu consigo me organizar. Só depende de mim? Sim, eu tava conversando com a tia do Matheus. Matheus é o meu noivo, pra quem não sabe. E ela é personal organizer. Ela trabalha com isso há muitos anos. E ela dá curso, realmente trabalha com isso. E eu acho muito interessante o trabalho dela, porque ela trabalha com isso, mas ela também tá fazendo psicologia, ela tá no 7º semestre, e o foco dela é trabalhar com organização pós-luto. E não é só luto de perdas físicas, mas lutos tipo término de divórcio, alguma mudança de emprego, demissões. E aí ontem a gente tava até conversando sobre isso, e ela contando que como que términos ou mudanças na nossa vida, perdas, fazem com que a gente se desorganize também. Então isso que você disse, pra mim tem muito sentido, essa questão de ter uma organização não só física no seu ambiente, mas uma organização mental mesmo, emocional, psicológica. E eu acho que nisso às vezes a gente ainda não se toca. Não é tão óbvio assim. E antes da gente começar a gravar, eu tava falando isso com a Bianca, que pra mim é mais difícil se organizar agora, que tem muitos recursos. Porque vai entrando na escassez, no sentido de, tudo bem, eu não sou uma pessoa de planner, então eu vou pra agenda, Google Agendas. Nossa, mas o Google Agendas não funciona comigo, então eu vou baixar um aplicativo. Putz, eu baixei esse aplicativo, não funcionou. Então o problema sou eu, gente, porque o papel não foi, o aplicativo não foi, o Google Agendas não foi. O que falta? Parece que a organização ela se tornou um dos 5 pilares pra ter a vida perfeita, sabe? E não tendo E quais são os outros 4? Não sei, na minha cabeça são 5. Entendi. Tipo 5 sentidos? Na minha entendi. cabeça é isso. Mas eu acho que tem um rolê mesmo sobre isso. Não vou falar pra não falar besteira, porque eu não estudei. Mas eu acho que tem muito essa glamorização de ter uma vida perfeita, de ter uma vida equilibrada. Exato. E que é como se fosse possível. Porque quando eu tava lendo também essa questão do significado de organização, isso que me pegou bastante foi ela falou aqui, missão de atingir um objetivo em comum, coordenado e controlado. Tipo, quem consegue controlar e coordenar tudo sempre? Em meio todas as difícil, áreas? Né? É meio complicado. E aí você pode começar a se organizar. E aí, inclusive, o tema do nosso podcast é possível ser organizada? Eu não sei, de verdade. Porque eu penso, vou me abrir aqui, como eu me organizo por áreas. Então, eu me organizo em trabalho,
Me organizo em pessoal, organizo em casamento agora e acadêmico. Então, são essas áreas que eu me organizo. Só que aí eu fui ver e pessoal tá junto com... Inclusive tá escrito pessoal e amigos. Então, tipo, aniversário de fulano, rolê que tá marcado, outras coisas. Só que pessoal tem Isso você se organiza médicos. onde? Eu me organizo não planner, mas é num caderninho, tipo, de atividades. Não, você se organiza no planner do Psy Bianca. No Alice. PC Bianca. Ai, que horror. Credo. Mas também, já me organizei por lá também. E aí, agora eu estou me organizando neste caderninho. Que é um caderninho que qualquer caderno, é só um to-do list, vou marcando vários quadradinhos de feito e não feito. E aí, beleza. Simples. Só que eu fui vendo que essa parte de pessoal e amigos estava meio bagunçado, porque eu marco minhas consultas e os meus rolês no mesmo lugar. Aí eu falo, tá, então tem que dividir isso. Só que você vai dividindo em várias abas, eu falo, será que o que falta pra ser organizada é dividir as áreas da minha vida? Ou é eu realmente fazer o que eu tenho que fazer? Ou é eu querer fazer o que eu tenho que fazer, porque a maioria das vezes eu não quero? Aí será que não tem a parte emocional? E aí no final eu cheguei nessa conclusão, que é como eu explico isso pra minha psicóloga, que eu sinto que é como se eu tivesse na minha cabeça várias abas abertas do computador e... Quem te deu essa metáfora fui eu. Será que foi? Será que foi mesmo? Elisa, a gente tem até post sobre isso. Mas será que foi você, Bia? Enfim. E aí é isso que eu sinto como, né, mencionando aqui, agora dando referência à pessoa, Exato. a Bianca, eu sinto como se tivessem várias abas abertas e eu não consigo resolver tudo. E eu sinto que iria tornar o processador de um computador mais rápido se eu resolvesse. Exatamente. Mas eu não resolvo. Não porque eu não quero, mas é porque se abrem mais abas. E aí o que eu faço? Não sei. E aí entra muito com o que a gente estava conversando no outro podcast, de uma forma ou de outra, não na parte de ser lembrada, mas na parte de querer estar presente e ser lembrada em todos os momentos de estar presente, porque sempre que você vai abrindo uma aba, é uma responsabilidade a mais. Sim. E é difícil a gente fechar abas às vezes, porque uma coisa é você falar, Elisa, pega esse batom pra mim. Eu vou lá e pego. Mas e quando é, Elisa, faz a produção desse batom pra mim? Então não posso só ir lá e produzir. Tem que ir pra fábrica, tem que mandar testar, tem que mandar fazer o rótulo. É um processo que demora. E a gente vai pegando cada vez mais responsabilidades. Sim. E aí a gente entra nessa parte de vida organizada. Será que realmente dá pra se organizar com tantas atividades? Sabe uma coisa que me ajuda muito, assim, não usando isso como uma coisa muito coach, tá? Mas me ajuda muito, é isso que você falou de dividir em áreas. Mas o que funciona pra mim é entender os momentos que eu vou resolver cada coisa. Exemplo, quando eu abro o Notion, que é o aplicativo que a gente usa pra Trabalhar. trabalho, é trabalho aquilo ali. Aquele momento é o momento em que eu vou estar trabalhando e nada vai me tirar o foco dali. Então, é basicamente como se... Aí, Mas usando você a metáfora, consegue focar. é basicamente como você falou do negócio das janelas. Eu minimizo todas as outras. Mas você consegue focar naquilo. Eu consigo, como eu falo com a minha psicóloga, eu basicamente deixo assim, isso é problema pra Bianca de tal momento. Eu deixo pra outra Bianca resolver as outras coisas. Tipo assim, eu falo, não é momento pra isso. E aí eu organizo assim, Notion, eu abro aqui no consultório pra começar a trabalhar. Quando eu estou em casa, aí é outra coisa. Então, mas aí é isso que pra mim é um problema. Não é você parar e ter esse momento. Eu acho que é certíssimo. Só que você consegue focar? Sim. Eu não consigo focar. Você acha que tem muitas coisas? É muita coisa. E eu converso isso muito com o Matheus. É aquela porque- chuva de ideias do Isso. Tá sempre um toró. Eu converso muito isso com o Matheus, porque o Matheus, ele é muito focado. O Matheus, eu tava conversando com uma amiga do lado dele, ele fazendo trabalho da faculdade, de boa, sem estresse. Ai, quando eu entro no meu mundo, eu também não saio. Então, eu não consigo fazer isso. E aí entra várias outras coisas, e eu acho que pode ir até pra uma questão de transtornos de diagnósticos, que eu acho que não vale a pena a gente entrar, porque Sim, é. é outro rolê. Mas tem gente que eu acho que realmente não consegue focar. E aí entra nessa parte de tipo, caraca, eu quero, eu estou disposta, eu desligo meu celular e eu tiro tudo que possa me distrair. Mas eu não consigo. E aí eu tava até levando isso, eu tava conversando isso com uma amiga minha, que pra eu fazer o meu TCC, como que eu fazia? Todos os dias, todas as segundas eu tinha orientação. Então segunda eu ia lá, orientava, meu orientador falava o que eu tinha que alterar, a próxima parte do nosso projeto. Eu entendi o que tinha que fazer e ia embora. Era uma orientação de 10, 15 minutos. Era rápido, eu podia ir embora pra casa. O que eu fazia? Eu ficava na faculdade
até o horário dela fechar. Eu desligava todos os aparelhos eletrônicos, deslogava o WhatsApp Web, desligava meu celular. E uma coisa que eu conseguiria escrever e pesquisar em 1 hora, 2 horas, eu demorava 4. Mas eu ficava as 4 horas focadas naquilo. E uma coisa que era rápida, eu demorava muito mais, mas eu ficava naquilo. E focava com muito custo. Mas nem sempre a gente consegue se blindar tanto assim. Então, pensando no dia a dia, uma mãe tá trabalhando. E aí tem uma criança gritando. E aí, não, e a criança dela tá na escola. Tá. Beleza. Mas ela tem que pensar na comida que ela tá deixando no fogão. Então ela não pode se distrair tanto assim. Não pode se distrair, não. Ela não pode focar tanto assim. Ela não pode desligar o celular, porque se a criança passar mal na escola, normalmente ligam pra ela. Então ela não pode se dar o luxo de desligar o celular dela. Ela tá respondendo um negócio no e-mail, mas vem a mãe dela falando que tem que comprar uma passagem. Então ela tá com aquela outra abinha aberta. Ela pode minimizar, mas a promoção da passagem vai acabar. Então, Mas você viu que é um overthinking, tipo, absurdo? Então, mas será que dá pra focar? Eu Será acho que assim, hoje em dia tá muito mais difícil. Mas se a gente entrar nessa de não vai dar, a gente entra em parafuso. Eu acho que o que vai ter que ser feito nesse momento é a gente tem que aprender o que é urgente e o que não é. Porque do jeito que tá, parece que tudo é urgente. Parece que realmente, todos os dias, a escola liga pra mãe. Eu entendo isso. E eu acho que realmente tem um imediatismo na sociedade. Parece que tudo é pra ontem. Mas ao mesmo tempo eu não sei se, no caso da mãe, se ela poderia se dar ao luxo de desligar. Não, mas eu não sabe? acho que ela vai desligar. Mas ela precisa ficar olhando de 15 em 15 minutos? Então, ela não precisa ficar olhando de 15 em 15 minutos. Mas do as jeito que é overthinking, parece que é isso, assim. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer... Não, necessariamente. Não sei, Bia. É que nem você falou, o negócio da passagem. Tá, o ideal era ser naquela hora. Mas às vezes a gente vai deixar passar. E parece que a gente não consegue, a gente não pode deixar passar. Vai ser o fim do mundo. Meu Deus do céu, e aí a gente entra em catástrofe. Passou. Ó, por exemplo, mestrado. O ideal seria eu ter feito e lido muito mais do que eu li até agora. Sim, mas passou. Tipo, ninguém vai morrer por causa disso. Essa questão da passagem, a mãe dela não vai morrer. Eu concordo contigo. Mas eu acho que é essa conversa interna que às vezes a gente tem que ter, porque nesse lugar de organização parece que a gente tem que estar realmente organizada tão em tudo, imersa tão em tudo, que isso desorganiza. Eu concordo com você. Tô contigo. Eu sei que é difícil, eu tô falando de um lugar que é difícil mesmo Então, fazer. mas eu acho que é frustrante também. Eu acho que o tempo inteiro é um ciclo muito frustrante. Sim. É o que eu vejo e eu vivo isso. Eu tô levando isso pra minha terapia. Mas você não acha que a gente... É isso, a gente tem que aprender a lidar com as nossas frustrações? Com certeza. Mas eu acho que é muito mais difícil quando você tá imersa na frustração. É Total. tipo assim, eu entendo que a gente tenha que lidar com as nossas demandas. Mas quando a gente tem 30 demandas, é difícil a gente carregar 30 do que carregar 10. E carregar 5. Sim. Mas aí que tá, eu consigo diminuir? Essa mãe pode falar assim, beijo, querida mãe, beijo, filho. Não. E aí eu acho que aí que tá. O que a gente vai fazer com essa frustração? Tava falando isso tava falando isso com a minha mãe. Minha mãe entrou num negócio de tipo assim, meu Deus, eu estou muito culpada porque eu tinha que ter dado mais pra você, ter dado mais pro seu irmão, ter dado mais pra minha mãe, ter dado... Coitada. Pra eu tinha que ter me organizado melhor pra isso. Eu falei, mãe, ok. Essa eu gostaria. Pô, mas se só tivesse tempo, eu só faria isso. Se você tivesse conhecimento que você tem hoje, eu só faria isso. Mas não tinha. E agora, o que a gente vai fazer? Aí ela, eu vou ficar com a culpa. Tá, mas como eu estou lidando com a culpa? Se punindo. Só tem esse caminho? Tipo, parece uma paranoia coach, mas eu acho que a gente tem que começar a falar isso entre a gente, senão a gente vai ficar num lugar de só sofrimento. A culpa vai vir, a gente não tem controle sobre a emoção. Beleza, ela tá sentindo culpa. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Eu acho que envolve uma organização da gente começar a avaliar... que a culpa não é só dela, foi o que eu falei, recompreender isso de responsabilidade versus culpa, mas também uma questão de, tá, e agora? O que a gente pode ampliar? Tá se sentindo culpada? Fala comigo. Me manda mensagem, tô me sentindo culpada hoje, tô me sentindo triste, não. E eu sempre vou estar reafirmando, mãe, já passou, eu já te perdoei, por que você não se perdoou? Então eu acho que às vezes a gente vai colocando pesos e criando comportamentos muito punitivos pra gente, principalmente como mulheres, quando a gente falha nessa organização. Uma coisa que eu aprendi na terapia, não sei qual das terapias, pode ter sido com você, Bianca. Tô te dando crédito, tá bem? Referenciando. Mas é que o que de pior pode acontecer? Então, ontem à noite, era domingo à noite, a gente tá gravando isso segunda. Eu percebi que eu não tinha respondido a Viver, que é a nossa pós.
sobre uma aula que eu perdi. E a mensagem era, tipo, sexta, falando que sábado ia dar pra repor a aula. Isso era domingo à noite, obviamente não consegui repor porque eu não vi a mensagem. Caraca, que merda, como é que eu não vi isso, não consegui repor? E aí, sabe quando sabe aquele boom de ansiedade? Eu falei, gente, mas outro dia dá pra repor, né? Não vai ser o fim do mundo, então tá tudo bem. Então outro dia repõe. Exato. E assim, se não desse também, teria que dar um jeito, não vai acabar. E aí, pensando nessa pior coisa que pode acontecer, eu fui vendo que não é tão ruim assim. Nada vai ser tão ruim assim. Sabe de onde você tirou isso, na verdade? Do This Is Us. Nunca vi This Is Us. Você não assistiu? Eu não gosto, não. Com todo respeito a quem assiste. É verdade. Porque o Randall e a Becca não, o Randall e a Beth, eles sempre faziam isso. Eles olhavam pra ele e falavam assim, tá, qual é o pior cenário possível? Aí, tipo, uma vez a filha deles ligou eles. Ela ter entrado dentro de uma gangue, né? Tipo, falaram as coisas mais absurdas. Aí eles, não vai acontecer isso. Tá de boas. Mas é uma boa estratégia, sabe? É uma boa dinâmica de se fazer consigo mesma. Sim. E eu acho que, assim, eu não cheguei na minha conclusão. Ainda estou levando isso pra minha terapia. Talvez você agora leve isso também pra sua terapia. Boa sorte. Mas é uma coisa que eu tenho feito. É uma das poucas coisas que eu tenho feito ainda, que eu descobri que funcionam comigo, mas que tem gerado algum resultado. Duda! É o quê? Isso, Pensar. de pensar no que pior pode acontecer. O meu que me ajuda muito é compactalizar? Compactar? Compactuar. Não é compactuar, porque eu não tô compactuando com nada. Compartimentalizar? Dividir em compartimentos. Dividir em áreas e momentos a minha vida. Exemplo, que nem eu falei pra vocês. Momento de trabalhar, de estudar, até fisicamente, num lugar específico. Me ajudou muito quando eu, tipo, em vez de trabalhar em casa, eu não levo nem computador pra casa. Eu deixo o computador aqui pra tentar trabalhar daqui só. Colocar essa questão de horários muito rígidos. Então, meu horário de trabalho é de 1h30 até as 10h30, 9h30. Beleza, é esse horário. E, óbvio, entender que existe flexibilidade. Mesmo numa organização que for a melhor organização de todas, a gente vai ter que aprender a flexibilizar. E o que isso envolve? Lidar, sim, com a frustração, lidar com a angústia, lidar com a ansiedade. E entender que é isso, nada vai ser o final do mundo. Putz, deixei passar uma conta. Caramba, eu esqueci tal coisa. É só um comportamento. Isso não dita quem a gente é. Eu acho que muitas vezes, no meio dessa desordem, dessa desorganização, a gente acaba levando um erro cometido, um contratempo que aconteceu a quem somos. Então, eu sou essa pessoa terrível por causa disso. Eu fiz algo de errado. E não é uma verdade isso, sabe? E muitas vezes, eu acho que por conta disso, dessa ideia de que a gente está muito desorganizado, uma falha tem um peso gigantesco em relação a tantas outras coisas que a gente está conseguindo manter, sustentar no dia a dia. Né? Então, eu acho que vale a gente começar a entender também que muitas vezes o que a gente está dando nesse momento é o que a gente pode. E ninguém está conseguindo sustentar e dar conta de uma maneira perfeita dessa organização. Porque aí volta para aquilo que a gente sempre conversa. Muitas vezes a gente olha ao redor, olha nas redes sociais, parece que todo mundo está tendo a organização dos sonhos. Está conseguindo sustentar tudo, está conseguindo fazer, dar conta de tudo. E não é a verdade. E eu acho que a gente pega muito pesado com a gente nesse sentido, sabe? Então, quando você me fala, Elisa, nossa, eu sinto que eu não consigo parar para me organizar porque tem muitas coisas. Porque é isso, parece que você tem que dar conta de tudo. Eu acho que existe uma questão muito mais de crenças e de compreensão sobre o significado disso que precisa ser trabalhado. Que você precisa olhar para si e falar, tá, mas e se eu deixar passar isso? E se nesse final de semana eu realmente falhar com uma amiga dessa vez? Vai dizer que eu sou a pior amiga de todas? Todo mundo vai virar de costas pra mim? E se eu esquecer uma consulta médica? É o fim do mundo? Por que precisa ser dessa maneira tão punitiva? A gente vai estar derrubando pratinhos. Eu acho que o que vai fazer a diferença é como a gente lida com a gente depois dos pratinhos caírem. Eu, por muito tempo, fui muito punitiva comigo. Como você não dá conta? Como você é desse jeito? E era muito violento ter que fazer isso comigo, sabe? E no fim eu vi que não me levava a nada. Eu achava que por meio da punição, por meio da cobrança, eu iria conseguir desse jeito não falhar mais. Mas não era a realidade. Me punir não contribuiu pra nada. Então eu acho que também pensar muito nessa organização, pra que você faz o que você faz? Então, quando você tá pensando muitas coisas ao mesmo tempo, é pra quê? Pra não esquecer de nada? Existem outras formas, então, de você conseguir? Eu acho que é isso, né? Agora ficou introspectiva, né? Fiquei, não tenho mais muito pra falar, não. Só pra levar pra terapia Desculpa, mesmo. Elisa. Desculpa, mulheres que também estão ouvindo. Espero que... Olha o que você fez, né? A gente podia terminar com um podcast lá em cima. Só o quê? Só reclamando. Porque também é importante reclamar. É válido. Mas a gente não tá aqui só pra reclamar, né? Ou às vezes tá, mas hoje não.
Hoje não foi só reclamar, gente. Olha que pena. Mas é isso, Enfim. espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para compartilhar, curtir, se inscrever ou seguir aqui a gente, dependendo de onde você tá vendo ou ouvindo. Compartilha também com as pessoas nos teus stories. Mande suas histórias também. Isso ajuda muito, muito, muito a gente. Aproveitem para seguir no @pod.mulherdevoz e também o pc.bianca. E, gente, rápido. Rápido. Um anúncio aqui feito por nós mesmos. Nós mesmos estamos patrocinando aqui. Agora a gente tem um outro perfil chamado mulherdevoz.cc. É verdade, Não é? gente. Clínica e Cultura. Clínica e Comunidade. Clínica e Cultura é Tá o louca, da da UNB. Comunidade clínica. Ah, é comunidade comunidade clínica? clínica, Pra é. mim é clínica, na minha cabeça é clínica. Não, é comunidade clínica. Comunidade clínica. Então, se você, mulher que está ouvindo a gente, também sentiu a lapada desse episódio, vocês podem buscar o nosso novo perfil, que é um perfil justamente Pra quem tá buscando a psicoterapia. Exato. E a gente tem um projeto muito legal que a gente já falou outras vezes aqui, que é o acolhimento. Então, que a gente indica alguma das mulheres psicólogas que estão na nossa confiança, que a gente faz uma capacitação, a gente dá supervisão mensalmente e que a gente faz esse acolhimento 1 hora ou com a Elisa, ou com a Luísa, ou com a Mari, que também é aqui do podcast, né? Que são psicólogas. E que a partir daí elas fazem esse encontro, entendem quais são os objetivos terapêuticos que vocês têm, quais são as demandas de vocês, no caso pode ser essa questão da organização. Pode ser organização, pode ser outras também. E a partir daí indica uma psicóloga que possa no mesmo horário e também com o valor que vocês podem investir na terapia. Exatamente. Então, é isso, gente. Publi do dia. Publi. Pronto? Qual é o nome dali? No negócio da que ela fala? Da Deia? Da Deia. Hoje eu não tô sozinha. Hoje eu não tô sozinha. Meu publi. Nosso publi mesmo, literalmente. Nosso publi. Literalmente, De é nosso mesmo. mesmo. Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau. Oh, this my shit. All girls love me like this.